Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Estúdio Interativo, seu programa das tardes de sexta-feira, pela sua TV Assembleia do Piauí. No programa de hoje, a volta da série especial Profissões. E nós vamos falar sobre engenharia elétrica, a profissão do engenheiro eletricista. Profissão do futuro, não, profissão do presente. E o Piauí, que tanto se destaca, tão rico em energias renováveis. E para isso a gente tem a honra de receber hoje no Estúdio Interativo o professor Carlos Abreu. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Bem-vindo à TV Assembleia do Piauí. O prazer é todo nosso. Professor Carlos Abreu, que é mestre em Engenharia Elétrica, coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Faculdade Santo Agostinho. Não é isso, professor? Bem-vindo. Nosso outro convidado é o professor Marcos Lira, doutor em Desenvolvimento e Meio Ambiente, professor da Universidade Federal do Piauí e graduado em Engenharia Elétrica. Bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite, estamos aqui para fazer esse rico debate hoje sobre essa profissão tão interessante. Né? Muito bem, professor, bem-vindo à TV Assembleia. Nossos outros convidados, vamos começar aqui com o Rafael Galeno. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Bem-vindo à TV Assembleia do Piauí. Prazer. O Rafael é estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Piauí e também diretor, é isso? Do CREA, não, diretor de comunicação do CREA Júnior. Do CREA Júnior, não é isso? Aqui do Piauí. E também presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Piauí, quase concludente do curso. Isso. É isso, Rafael? Ok, então muita coisa aqui para falar, não é isso? Sobre essa profissão, sobre o curso. Bem-vindo, Rafael, que prazer. Prazer. Nosso outro convidado é o Kleber Feitosa, que é estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Piauí, também participa ativamente do PET, não é isso, Rafael? Já já a gente vai falar sobre esse programa. Bem-vindo, Rafael. Kleber. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Fiquei muito honrado com o convite, é a primeira vez que apareço no programa de TV, Opa! Então estou muito emocionado aqui. Que bom, Kleber, nós é que ficamos. O prazer é todo nosso e é para você que o Estúdio Interativo está no ar. Começando essa tarde, você pode participar enviando perguntas para os nossos convidados através do nosso WhatsApp 994278568 e participar aqui da nossa conversa no Estúdio Interativo. E eu vou começar aqui perguntando para o professor Carlos Abreu, não é isso, professor? Então, engenharia elétrica, eu até abri de uma forma, é a profissão do futuro, é a profissão do presente, não é isso, professor? Então, professor, engenharia elétrica, o senhor que é coordenador do curso, qual é o perfil hoje do estudante do curso de engenharia elétrica? Fale um pouco para a gente, professor. Pronto, então, obrigado mais uma vez pelo convite, assim, muito feliz em poder falar da área em que eu sou muito apaixonado. Então, o curso de engenharia elétrica tem a ver com tecnologia, então tem a ver com a nossa vida, nosso dia a dia. Então, o curso, a área é tão importante que você sente a falta dela quando ela some, acaba. Então, o curso em si de engenharia, você pode ter várias vertentes de atuação. Então, você pode ter atuação na área de eletrotécnica, sistemas elétricos de potência, você pode trabalhar na área de eletrônica, a parte de projetos, ou instrumentação, a parte eletrônica, telecomunicações ou controle e automação. Então, hoje a tecnologia faz parte da nossa vida e o curso de engenharia elétrica deu suporte a toda esse alavancar da tecnologia. Da tecnologia, né? Ok, professor, já a gente vai destrinchar aqui. Você aí que quer saber, a gente faz essa série, vocês que estão aqui participando hoje, pela primeira vez do Estúdio Interativo, para elucidar os candidatos, vestibulandos, que iniciam o ano já preocupados, que curso eu vou escolher, que a gente sabe que muitos estudantes estão já às vésperas do vestibular e não sabem que carreira escolher, né? Isso é muito importante, ainda bastante jovens e não tem ainda
uma opção definida em relação à carreira profissional que vão abraçar. Daí a importância, não é isso? Professor Marcos Lira, da Universidade Federal do Piauí, não é isso? Então, professor, fale um pouco do curso na universidade, o que é oferecido para os alunos. Muito bem, reforçar mais uma vez a alegria de estar aqui podendo fazer esse debate, né? Eu acho que é um momento ímpar assim, da gente enriquecer essas informações e dizer que o curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Piauí é um curso novo, né? Comparado com o curso da estadual. É um curso que foi fundado em 2009, então nós estamos agora caminhando para o 9º ano de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Piauí e nós temos alguns destaques assim a pontuar. Primeiro que é um curso dentro do Centro de Tecnologia, em termos de procura, nós só ficamos atrás da engenharia civil, né, que é uma engenharia muito mais consolidada, já tem 40 anos de história dentro do Centro de Tecnologia. E essa procura, ela tem se dado cada vez mais forte, sobretudo pela colocação do Piauí nesse cenário novo das energias renováveis, claro, e também por um portfólio grande que nós temos, esse portfólio que o professor Abreu já colocou, dessa possibilidade, né, professor Abreu, de atuação do engenheiro eletricista na área de potência, na área de automação, na área de telecomunicação, né? Então fica muito difícil, por exemplo, a gente imaginar o dia da gente sem energia elétrica, sem energia, dia. Não né? dá, A gente, né, professor? E gente que é viciado aqui no smartphone, do tablet, da TV, dos meios de comunicação, então fica bem difícil a gente imaginar um dia da gente sem energia elétrica. Então, no Departamento de Engenharia Elétrica, a gente tem promovido, daqui a pouco os meninos vão falar isso, essa acolhida para que aquele aluno se sinta bem num curso que seguramente não é um dos cursos mais fáceis de você levar. A engenharia por si só ela tem uma carga pesada de cálculo, de física, de linguagem de programação, mas que sem dúvida nenhuma é um curso que prepara o aluno para a vida e ele tem um retorno a longo prazo. Quando é que o aluno passa a ter contato realmente com a engenharia elétrica, professor? Ah, interessante essa pergunta, Luísa. No 3º semestre, na disciplina de eletrônica digital. Então, eles ficam muito ansiosos porque aquela carga de física, de matemática, eles ficam se perguntando quando é que a gente vai ter contato com a parte prática. Então, no 3º período, ele já tem contato com a eletrônica digital. Nós estamos agora passando por uma mudança na grade curricular, que essa disciplina vai passar para o 2º período. Então, mais cedo ainda esse aluno vai ter contato. E isso desperta mais o interesse, porque o que a gente observa, principalmente nos cursos de exatas, é a desistência, inclusive, não é isso? Os alunos começam e chegam lá pelo 2º período, meu Deus, será que era isso mesmo que eu queria? E se sentem meio perdidos e acabam desistindo, né? Isso acontece, né, professor? Acontece. E, assim, isso em função até do perfil das engenharias. Para ser engenharia, o curso ele tem uma característica. Você tem 2 anos básicos, um ano pré-profissionalizante e os 2 últimos anos profissionalizante. Então, esse começo do aluno nos cálculos, nas físicas, às vezes realmente gera um pouco de ansiedade, como o Marcos falou, mas assim, a gente como coordenador, como docente, a gente sempre busca projetos ou atividades que ajudam a dar esse suporte e aproximar mais o aluno do curso. E a então, importância é algo bem interessante. da prática, né? Começar a ser praticada logo no começo, né, professor? E assim, só para acrescentar, Luiz, a gente tem uma série de possibilidades, além da parte de ensino, claro que é o foco nosso da universidade, a gente trabalha outros pilares, como a pesquisa, a extensão. Daqui a pouco, seguramente, o Kleber vai falar sobre o papel do PET, que foi um divisor de águas assim, no curso, que diminuiu bastante a evasão dos alunos do curso de engenharia, porque você começa a dar suporte e esse acompanhamento tutorial desde o início. Mas nós, só um dado interessante, nós temos hoje mais de 30 alunos envolvidos com iniciação científica no departamento, nós temos mais de 40 alunos de monitoria, nós temos alunos envolvidos com projetos de extensão e um outro divisor de águas que nós tivemos foi quem não lembra do programa Ciências Sem Fronteiras, né? Sem Fronteiras. E onde as engenharias eram áreas estratégicas. E nós fomos o curso que enviamos a maior quantidade de alunos da Universidade Federal do Piauí para países de fora. Todos os países que participavam do programa, então Coreia, Japão, Reino Unido, Itália, Canadá.
E isso foi um processo enriquecedor demais para esses alunos, né? Que experiência, né? Riquíssima. Sim, sem dúvida. Que bacana. Ok, professor. Então agora vamos ouvir o Kleber Feitosa. Gente, o Kleber que é cearense, não é isso, Kleber? Isso mesmo, lá de Grangeiro, do Ceará. Grangeiro, do Ceará. E veio para o Piauí atraído pelas potências de energias. Fala um pouco, então, Kleber, dessa tua decisão de vir estudar no Piauí. Então, na verdade eu sou da zona rural de Grangeiro, lá no Ceará, Sítio Cocos. E aí, gente? E eu fiz o técnico em eletrotécnica no Instituto Federal do Ceará, na cidade de Cedro. Eu fui para 14 anos e fui apresentado ao mundo de possibilidades que a engenharia elétrica, em todas as suas áreas, promove. Quando eu cheguei lá com contato com os meus professores, o espaço, quando eu cheguei eu não sabia nem o que era eletrotécnico propriamente dito. Mas à medida que eu fui avançando no curso, e principalmente quando eu comecei o estágio na Coelce, que é a Companhia de Distribuição de Energia do Ceará, eu vi ativamente o trabalho dos engenheiros eletricistas e eu gostei muito. Se apaixonou. Me apaixonei. Quando foi que apareceu o Piauí, Kleber? O Piauí, ele como uma possibilidade para você. A cidade de Teresina, na verdade, foi o que me atraiu no Ceará. A gente tem só lá em Fortaleza e eu não me sentia muito atraído pelo ambiente, era um pouco longe. A questão de assistência estudantil aqui no campus também é muito boa. No momento eu consigo... eu estou morando na residência universitária, que me permite morar em frente ao meu centro, então tem toda uma facilidade que seria um pouco mais difícil lá no Ceará. Se você estivesse lá. Isso. Que bacana. Então é isso, tá? Como nós falamos, alguns desistem, mas você já está mais do que... Estou mais do que bem. Tenho muito a agradecer à Universidade Federal do Piauí. Bacana, Kleber. Que bom. O Kleber que faz parte do PET, é coordenador. PET Potência. Fala um pouco assim pra gente como é que funciona o PET, Kleber. O PET é o Programa de Educação Tutorial. Ele é um programa do MEC. E ele basicamente é um grupo de estudantes, no momento a gente tem 18 estudantes, que desenvolvem a atividade de forma a aprimorar o curso e a universidade como um todo. Ali nós temos imagens, não é isso? Dos alunos desenvolvendo atividades. A gente promove minicursos, esse daí é um minicurso CLP, a gente também promove palestras. Essas imagens, elas são do último SEL, que é o Encontro Científico de Estudantes de Engenharia Elétrica, que a gente promoveu na Universidade Federal do Piauí, mas aberta a toda a comunidade acadêmica e pessoas interessadas. Lá a gente teve cursos de disciplinas que normalmente as pessoas só veem no final do curso, mas elas já eram introduzidas. Ali é a sala do PET e essa é a foto final do último SEL. Esse é o grupo de pessoas que compõem. A gente também teve uma exibição de trabalhos científicos, que são desenvolvidos lá na universidade e locais. E essa foto é de hoje, do minicurso de pré-cálculo. Inclusive, os meus alunos estão assistindo, tenho certeza. Neste momento, não é isso? Estão assistindo. Como os estudantes, eles normalmente têm uma dificuldade maior nessas disciplinas que não são apresentadas no ensino médio, o grupo ele desenvolve esses pré-cursos para preparar eles para não ter aquele baque inicial. Então, a gente abre para todas as engenharias e outros cursos como Química, Física também podem participar e diminui um pouco esse início que às vezes é o que provoca a evasão. A evasão, né, Kleber? O grupo ele tem o acompanhamento e a tutela de um professor tutor, no caso o professor Otacílio Almeida, e a gente desenvolve atividades em ensino, pesquisa e extensão. A gente sempre tem que embarcar os 3 pilares que sustentam a universidade de forma a propiciar para o curso, para os estudantes, para a comunidade acadêmica como um todo, uma boa experiência. E é lógico que no processo a gente acaba ganhando uma carga pessoal de responsabilidades e de crescimento também incrível. Que bacana. E o Kleber é muito jovem, né? A gente pensa, não sei quantos anos você tem, Kleber? Tenho 20. Tem 20 anos, né? Olha só, e já não é professor. O rosto é cheio de espinha ainda, já saindo da adolescência. Já tá na adolescência. É que a adolescência agora vai até os 25, né, Kleber? Acabei de descobrir isso. Acabei de fazer 20, na verdade, estava numa crise dos 20. Na crise dos 20. E a pessoa agora tirou o 1 da frente, agora é um 2, e eu, meu Deus, estou ficando velho. Aí eu olho pro rosto, tá aqui as espinhas me relembrando
lembrando que ainda sou uma criança. Tá certo, Kleber. Já já a gente volta aqui a conversar com o Kleber. Vamos falar agora com o Rafael e também já temos uma pergunta. Eu até perguntei o nome dele. Onde o Piauí inova, cria novas tecnologias na engenharia elétrica. Muito interessante esse programa. Estão de parabéns. Muito obrigada pela sua audiência, pela pergunta, pela participação. E mande seu nome aqui para que a gente possa divulgar e lhe mandar esse abraço, tá certo? Então, vamos lá agora para o Rafael Galeno. Tempo, o Carlos Belo disse tempo, Rafael, olha só, ele que comanda aqui, vamos lá. Então a gente vai a um rápido intervalo, já já a gente volta com o Estúdio Interativo e a sua companhia. Estamos de volta com o Estúdio Interativo e a volta da série especial Profissão. Hoje, engenharia elétrica, engenheiro eletricista. E agora nós vamos conversar com o Rafael Galeno, não é isso, Rafael? Então, Rafael, você primeiro me fala um pouco dos centros acadêmicos, né? Que a gente sabe que perdeu um pouco a força. Pelo menos na minha época era assim, era muito mesmo ativa a participação do centro acadêmico e você hoje coordenando do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Piauí. Como é que estão hoje os centros acadêmicos na sua visão, Rafael? Bem, eu já estou assim no meu último mandato do centro acadêmico. Porque até a gente sempre, quando a gente fundou o centro acadêmico, né, porque teve antes, teve gestões passadas, aí, assim, por conta de indicação, que a gente viu que era a melhor forma de poder não perder muito a qualidade do programa, sempre a gente resolveu, assim, a composição do centro acadêmico é de recrutar gente assim, a partir do primeiro, segundo período, um que está lá para o quinto e um que já está quase terminando, para poder ficar equilibrado. Que até mesmo para você poder estar divulgando as informações para as turmas fica mais fácil. Bacana. Aí eu assumi a presidência, né, do centro acadêmico e de lá para cá a gente está sempre, por exemplo, fazendo parcerias com o PET, né? Com o PET. A gente faz também a Semana do Calouro, onde a gente informatiza o aluno, os alunos mostrando os laboratórios um pouco mais, né? Bacana, Rafael. Rafael, e o CREA Júnior, você é presidente? Não, a gente não trabalha com presidente, a gente trabalha com diretorias. Diretoria do CREA Júnior, não é isso? Aí eu tive o prazer de ser eleito biênio, né, 2018, 2019. 2019. Diretoria de comunicação, né? E tipo, eu vou contar um pouco o percurso, porque tem todo um processo, assim. Eu tive o prazer de participar do primeiro ECEL, né, realizado pelo PET, que é o Encontro Científico de Engenharia Elétrica, onde eles levaram, assim, teve umas palestras, gente que já bem atuantes da área da Eletrobras, para poder dar uma palestra para a gente, mostrar como é que está o cenário da profissão atualmente. E isso, de certa forma, despertou muito interesse, porque quando a gente entra na universidade, a gente não tem ainda o discernimento de qual área seguir. Que área seguir, isso é como é que está o cenário, né, de mercado de trabalho.
Então a gente teve uma base e assim, tudo aconteceu no momento certo e na hora certa. Na mesma época eu estava pagando uma disciplina ministrada pelo professor Marcos Lira, né, que é de ética, que fala um pouco mais da introdução do curso, como é que funciona. Aí o professor passou um trabalho para a gente poder entrevistar alguns engenheiros eletricistas e poder fazer uma palestra, né, sobre a área dele. Muito bacana. Aí onde eu e minha amiga, né, que a gente está junto também do CREA Júnior, a gente entrevistou um engenheiro eletricista que ele passou algumas dicas que para ali foi a base, o passo inicial para a gente poder procurar começar a formar a carreira, né, a partir dali. Que ele falou que sempre é bom a gente poder, mesmo assim, atrás de obras, desde o primeiro período. Procurar acompanhar, é isso? Procurar ter o contato em si da área, né? Porque aí, tipo, você vai acabar pegando aquelas informações e vai se adaptando no decorrer dos períodos que você... Existe uma parceria, gente, com, por exemplo, engenharia civil e engenharia elétrica? Existe essa prática juntos, os dois cursos? Na realidade, na engenharia, ninguém consegue fazer nada só. Na realidade, o trabalho, todos os nossos trabalhos, eles são interdisciplinares, com vários profissionais. Então, várias atuações nossas, como engenheiro eletricista, a gente vai trabalhar junto com o engenheiro civil, junto com o arquiteto, junto com o engenheiro mecânico. Então, a gente sempre incentiva aos acadêmicos eles participarem de grupos de estudo ou de grupos como o CREA Júnior, que é uma célula do CREA, mas voltado para alunos, onde lá você vai ter estudantes de todas as áreas. De todas as áreas. Porque o network, o contato profissional, ele é muito importante para o sucesso profissional. Profissional, com Então, certeza. essa questão do profissional ficar ele numa ilha sozinho, não tem como. O estudante entra na universidade, na faculdade, já pode participar do CREA, né? Isso já começa a ter esse contato. Porque, por exemplo, o CREA Também, Júnior... essa é um diferencial também dele estar próximo ao sistema que dá todo o embasamento da nossa profissão. Ok, gente, agora vamos responder o Humberto Leite, biólogo, formado pela Universidade Federal do Piauí. Um abraço, Humberto. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Então, quem quer responder, Humberto? Professor Marcos Lira. Onde o Piauí inova, onde o Piauí está criando novas tecnologias na engenharia elétrica? Ok, Humberto, obrigado pela sua pergunta. A gente tem, aquelas áreas mais consolidadas da engenharia elétrica, como a área de instalações elétricas, mais recentemente todo esse cenário da TV digital, que é um cenário riquíssimo de atuação também, não só do engenheiro eletricista, mas também do engenheiro eletrônico. Aqui a gente não tem um curso de engenharia eletrônica, mas é uma parte bem forte também. Mas é impossível a gente não falar no Piauí hoje em inovação e não falar das energias renováveis, sobretudo da energia eólica e da energia solar. Pra você ter ideia, agora em novembro nós inauguramos na cidade de Ribeira do Piauí a maior usina solar fotovoltaica da América Latina, com uma potência de 292 megawatts. Então, para você ter uma ideia, são quase 1 milhão de painéis instalados naquela região. Sul do estado. No sul do estado, ali na região de São João do Piauí. E isso traz, assim, um abrir de portas enorme, não só para o Piauí enquanto política pública energética, mas também para os nossos alunos, né, professor Abreu? E eólica, então, aí é que a gente está com um passo à frente. Hoje nós temos 10% de toda a potência instalada no Brasil, está aqui no Piauí. Então, isso é um dado importante. Hoje nós temos, em potência instalada, nós temos a geração de parque eólico maior do que o consumo. Isso de potência instalada. Se todas as máquinas, todos os aerogeradores conseguissem chegar ao mesmo tempo lá ao seu pico de geração, a gente já poderia sobrepor o consumo. Professores, Kleber, Rafael, quem é que quer responder? E quando é que a população vai poder usufruir desses benefícios aí, já que o Piauí é tão rico, não é isso? E a nossa energia é tão cara. Então,
Só antes de voltar essa pergunta, Lê, só fechar a resposta do Humberto. Do Humberto. O que a gente de fato hoje está inovando? Nós aprovamos agora, no ano passado, um projeto de pesquisa e desenvolvimento coordenado pelo professor Fábio Rocha, e aí sim a gente está falando de inovação. O que é essa inovação? Um transformador de estado, porque hoje a gente está vendo todo mundo conectando uma placa solar na rede, na concessionária de energia, mas a gente não consegue avaliar ainda o impacto disso na rede de energia elétrica, na rede de distribuição de energia. Então esse projeto, coordenado pelo professor Fábio, foi aprovado, é um projeto orçado em quase 3 milhões de reais junto à Eletrobras, e a gente tem alunos de graduação, de mestrado, de doutorado envolvidos nessa pesquisa, que é para desenvolver um transformador de estado sólido para quantificar qual é o impacto que essa energia solar tem na rede de distribuição, de energia. Bom, agora voltando à sua pergunta. Tem muita gente quando é que a gente vai ter saber. acesso, né? Energia solar fotovoltaica, para a gente colocar o que a gente chama de geração distribuída, aquela instalação comercial, residencial, ainda tem um valor elevado? Tem, mas se você olhar para 7 anos, esse valor era o dobro para você colocar. Então, hoje, dependendo da potência que você tem na sua residência, você faz uma instalação de um sistema na ordem de 30, 35, 40 mil reais, depende do consumo. Mas você diz assim, não, Marcos, mas é caro. Só que a gente tem hoje linhas de financiamento. Aí você diz assim, mas compensa financiar? Ora, a gente financia carro, financia casa, e financiar a energia solar fotovoltaica compensa por quê? É um sistema que dura em média 25 anos e em 7 anos você paga o investimento. Então você tem esse fica retorno com 18 anos só de lucro, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Okay. Principalmente a tarifa de energia elétrica que só tende a aumentar. Né? Ok, gente, agora vamos à área de atuação, nós já falamos um pouco. Esse estudante, ele se forma, não é isso? Ele sai, vocês, então, a expectativa de vocês em relação ao mercado e oportunidades. Estágio acontecem ainda durante o curso, não é isso? Quem quer falar? Rafael, Kleber? Assim, o estágio, assim, praticamente lá na Universidade Federal do Piauí, os pré-requisitos é a partir do sétimo período, né, para poder estagiar. Aí lá na universidade a gente tem a pró-reitoria, né, a pré-uni de ensino, que ela também oferece áreas de estágio, e o CICE, né, que é o projeto de eficiência energética também da Universidade Federal do Piauí. Aí, assim, estágio. Hoje em dia, a gente tem diversos cursos de engenharia elétrica dentro da cidade aqui de Teresina. Então, tipo, o aluno que vai poder procurar estágio, ele tem que ter um destaque, se destacar entre os demais, porque tem muita demanda para... Durante a graduação, é isso, durante professor? A graduação. Aí, por exemplo, alguns órgãos assim, por exemplo, a Chess, ela gosta sempre de dividir a quantidade de vagas de estágio de acordo com as instituições que oferecem o curso de engenharia elétrica. Oferece o curso, okay. Mas no mais é isso, é do aluno poder, ele tá se destacando dos demais para ele poder conseguir um estágio. E mercado de trabalho, Teresina e interior do estado. O professor falou agora, a gente sabe, claro, o sul do estado aí, então as grandes usinas estão sendo instaladas no sul do estado, não é isso? Pela própria... como é que se diz, energia que essas cidades, esses lugares propiciam, né? Então, esse estudante sai, se forma e quais são as oportunidades que eles terão, professores? Com relação às oportunidades, o Piauí ele se destaca, sim, com a questão das energias renováveis, tanto para os grandes empreendimentos que nós temos, de energia solar ou energia eólica, mas como o Marcos também já adiantou, vários engenheiros recém-formados estão atuando em fornecer mão de obra para instalar painéis solares em casas, em comércios. Isso é um mercado bem amplo, principalmente no Piauí, devido à incidência de sol quase durante o ano inteiro. Então, você tem essa possibilidade. Nós temos também boa parte dos nossos egressos que trabalham prestando serviço para as distribuidoras, para a distribuidora aqui, no caso da Eletrobras, hoje no estado como um todo. Então, em função como o nosso sistema ele é muito ramificado e ele tem tamanhos consideráveis, então a gente precisa de mão de obra no estado como um todo. E também a engenharia, ela também tem outra característica. Quem for para essa área maravilhosa,
a gente até tinha um professor que brincava, meu professor que brincava muito, dizia que o aluno ou o engenheiro recém-formado, ele tem que estar com a mochilinha aqui no ponto. Mochila Ele no tem que ponto. estar com a mochila no ponto, porque são raras as situações em que ele tem uma obra que acontece só aqui. Ele tem uma obra que acontece aqui, outra obra no sul do estado, no norte, ou até em outros estados. Então, na minha turma, eu sou egresso daqui, do estado. Na minha turma, eu tenho alguns que trabalham para a Vale, aqui em São Luís, no polo industrial. Tem alguns outros que foram para a docência, que também é uma área interessante, Muito interessante. até pela a característica hoje do nosso estado. Nosso estado ele se destaca bastante na educação. Na educação, polo. É um polo, de então é educação, uma com área certeza. também de atuação. E também nós temos alguns colegas que montaram sua própria empresa ou de manutenção ou então de projetos. Então é uma área Bastante que ampla, né, bastante gente? ampla. Vocês- E concursos. Também eu acho que é uma área também que uma parcela dos nossos egressos se destaca também nos concursos, em função até do nosso perfil do piauiense, de gostar bastante de estudar e ser muito assertivo nos Para concursos. concurso. Vocês estão pensando em que? Você, Kleber? Então, quando eu entrei no curso, por influência inclusive do técnico em eletrotécnica, a área de potência, de geração, distribuição, transmissão de energia, era a que mais me chamava a atenção e a que mais me instigava. Até pela beleza mesmo dos fenômenos elétricos. Uma das coisas que me fez querer fazer engenharia elétrica é a beleza e a força, por exemplo, de um raio, e entender como é que eu faço, como é que aquilo existe e como é que eu aproveito daquela força para desenvolver todas as tecnologias que a gente conhece hoje. Pessoalmente falando, eu acho isso muito bonito. E hoje, eu já não sei responder essa pergunta, porque quando você entra no curso, você percebe que existe toda uma multidão, uma loucura de outras informações, de outras áreas, de ramificações. E aí eu, por exemplo, no momento eu me vejo num barquinho navegando no oceano, tentando aproveitar o máximo possível da viagem, de tanto conhecimento. Muito conhecimento. Com o PET, bacana. eu estou conseguindo ter um contato muito próximo com o pessoal dos cursos mais à frente, com os professores na organização dos eventos e dando aula e tal. E isso me permite ver um pouco justamente de quão belos são as outras áreas. E no momento eu estou achando incrível a parte de automação e estou enlouquecendo com a parte de eletrônica também, estou adorando. Então, o meu objetivo no momento é aproveitar ao máximo para acumular conhecimento e depois eu decido realmente. O Kleber demonstra paixão mesmo, não é sim, isso? eu gosto. Mas é algo natural, na realidade. Assim, a melhor coisa é você fazer aquilo que você Que gosta. gosta, é importante. A partir do momento em que você... É por isso que programas como esse são, assim, de uma importância social muito intensa. E isso entra naquela sua primeira pergunta com relação até à evasão. Porque, assim, quando a pessoa ele tem essa oportunidade de ouvir profissionais, professores, alunos que estão fazendo, vivenciando, ele pode ver. Então, a melhor coisa do mundo é você fazer aquilo que gosta. E a gente, toda vez que é convidado, a gente vem com essa responsabilidade para mostrar. Porque, assim, eu acredito que seja a mesma coisa do Marcos, mas eu me vi muito quando falar sobre beleza, sobre gostar, porque é assim mesmo. O curso ele vai exigir um pouco considerável nas matemáticas, nas físicas, e você precisa ter essa paixão para Ok, professor. Gente, estamos ao vivo pelo Facebook da Mata Lucas, aqui do nosso site. Lembrando, viu? TVAlep.oficial. Estamos ao vivo pelo Facebook. Participe, a gente vai a um rápido intervalo. Já já a gente volta com o Estúdio Interativo e a sua companhia.
Estamos de volta com o Estúdio Interativo e a série especial Profissões. Hoje, engenheiro eletricista, engenharia elétrica. E já tem mais participação aqui, é o Bruno. Boa tarde, Bruno. Eu queria saber quais as características de um aluno que queira vir a cursar engenharia elétrica. Professores? Eu fico com essa aqui, Marcos. Assim, à vontade, né? Então, assim, as características, primeiro, eu acho que inicialmente eu elenco a curiosidade. Eu acho que quase todo mundo que se decidiu em fazer engenharia, ele é aquele ser curioso. Ele é aquele que desmonta as coisas, que tenta identificar. Eu me vejo nesse perfil e é algo que eu pergunto aos meus alunos. O que você decidiu? Já a maioria deles diz, não, eu era curioso, eu queria saber como as coisas funcionavam. E a engenharia, ela dá esse papo, dá esse suporte de você conhecer. Outra habilidade interessante, desejável, é também a habilidade com os números ou a matemática. Isso vai lhe dar um suporte assim, durante o curso enorme. E ter vontade de aprender e ter paixão. Eu acho que são as características, ser curioso. Eu sempre digo para meus alunos, entrou na engenharia ou pretende ir para a engenharia, você precisa estar atento a professor. tudo. Eu acho que são esses pontos. Está respondido, né, Bruno? Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Gente, e em relação a essa crise que o país enfrenta hoje, em todas as áreas, a gente vê aí, vocês, às vezes, acho que não, que já vejo pelo perfil aqui dos dois que serão profissionais de sucesso, porque são estudantes dedicados, não é isso, Kleber e Rafael? Mas a gente sabe que a realidade é essa, a crise. E a engenharia nessa crise, gente, em relação às oportunidades, como é que vocês veem isso, professor Marcos? A gente teve uma retração, sobretudo porque Teresina, no Piauí, é muito forte na parte de construção civil. O pessoal da engenharia civil sentiu muito isso e, consequentemente, atrelado a isso está a profissão do engenheiro eletricista. Mas a gente precisa sair da zona de conforto, né? A gente não pode viver em torno da crise, a gente precisa inovar, precisa criar isso. O aluno que é formado, a gente até comentava isso, o aluno que é formado em engenharia elétrica, em outras engenharias, evidentemente, ele é treinado para resolver problemas, para sair de situações extremas e encontrar soluções dos problemas. É por isso que a gente, às vezes, encontra em algumas empresas engenheiros eletricistas, outros engenheiros ocupando cargos de chefia, de direção, né, de assessoramento. E não atuando na área mesmo onde deveriam estar. Porque é uma pessoa treinada para resolver problemas, né? Então ele pode até atuar ali no seu campo de original ali, de atuação, mas assumindo cargos de chefia, de liderança. O problema foi levado para ele e quem passou o problema sabe que ele vai resolver ali num intervalo de tempo mínimo. Porque ele é um bom articulador. Sim. É isso, né, gente? Foi isso que eu já só falo um pouquinho. Foi quando eu decidi fazer engenharia, eu fiquei, e agora? Porque quando eu decidi formar há pouco tempo, nós estávamos naquele crescimento enorme. Algumas pessoas chegaram para mim, sim, e se virar? E se ficar um pouco, se diminuir o crescimento? Aí o que me deixava mais tranquilo era saber disso. É saber que como engenheiro, eu me sou formado para resolver problemas. E de maneira objetiva, então todas as empresas, né, querem profissionais com esse perfil. Com esse perfil, então, né, às vezes, quando a engenharia, porventura, ela não está dando esse suporte, mas esse profissional, por ser engenheiro, ele tem habilidades que vai ser aproveitadas até em outras áreas. Isso é uma segurança muito interessante para a gente. Quer falar, inclusive, só Rafael? para complementar, isso foi tema do nosso encontro estadual, né, de engenharia e agronomia, que a gente faz anualmente. Inclusive, esse ano vai para a 9ª edição, que justamente falava sobre a crise econômica do cenário do Brasil, né? Porque como
A gente sabe que a engenharia ela é a base pilar da economia do Brasil. Ela é a primeira que vai sentir a crise, né? A crise econômica. Mas também, quando a crise estiver melhorando, ela é a primeira também a se reerguer. A se reerguer, não é isso? Então, que bom. E pelo que a gente sente e sabe, o Piauí, com toda essa potência aí, então são muitas perspectivas e boas, não é isso? Que bom. Rafael, rapidinho, antes dos professores falarem aqui de média salarial, para quem está iniciando, certo? Dependendo da área. E o Rafael, quer seguir por que área? Já sabe, Rafael? É assim, a mesma área que a dele, né? A mesma do Kleber? Eletrônica de potência e automação. Mas assim, eu estou começando também a gostar de potência. Eu tive esse privilégio de ter esse leque de oportunidades que a universidade proporciona para o aluno, né? Para depois, no final, o aluno poder chegar e escolher qual a área específica. Até porque o curso de engenharia elétrica, normalmente você encontra ele com ênfase em potência, ênfase em eletrônica, e o curso da Universidade Federal do Piauí é generalista. A gente acaba vendo conteúdos de todas as áreas ao longo das disciplinas do curso. Então, isso permite para a gente um leque maior realmente de ver o que a gente pode se especializar. Então, primeiro a gente normalmente acaba chegando com um direcionamento e ao longo do curso esse direcionamento muda, então é intensificado à medida que a gente vai entrando em contato com os conhecimentos e as pessoas. Os conhecimentos, né? Que bacana, gente. Agora vamos saber, vocês querem saber também? Vamos lá. E você é de casa também, então, professores, média salarial. Vamos lá. A gente tem a própria legislação do CREA, ele tem uma regulamentação que gira em função da carga horária, né? Então, um profissional de engenharia elétrica na carreira inicial, na condição inicial da carreira, ele vai, dependendo da carga horária, ter uma remuneração de 6 a 8,5 salários mínimos, dependendo da sua carga horária. É claro que isso é início de carreira. Início de carreira. A depender desse profissional ocupar ou não, se ele ocupa um cargo de chefia, de gestor, de diretor, aí esse salário pode chegar a 15, 20 mil reais dentro de empresas multinacionais que a gente conhece, empresas grandes que a gente conhece, que tem esses profissionais nos cargos de direção. Então, bacana. Então, e a docência, como o senhor falou também, o professor Abreu falou da questão da docência, né? E existe carência de professores nessa área, professor? Existe. E é uma área que, em função do nosso perfil, como eu já tinha falado anteriormente, ele necessita, devido à quantidade de cursos que nós temos, então tem uma carência. Toda vez que a gente necessita de professores para ministrar aulas, então fica a gente já começa a ficar tenso, já liga para um ou outro, e aí vamos. Porque para ser docente não é necessário apenas você ter a graduação. E o Piauí oferece hoje, professores, especialização, mestrado, doutorado, até onde se vai no Piauí aqui na engenharia elétrica? No meu tempo que eu sou formado aqui, a gente praticamente não tinha. Isso em 2010, 2011, a gente quase não tinha. Eu tive que sair de Teresina e fazer mestrado fora para poder me capacitar, me habilitar a ministrar aula. Mas ainda bem que agora a Universidade Federal, ela com esse papel de transformar a nossa realidade, o Marcos pode até falar um pouquinho mais, temos já o mestrado, especialização. Então, hoje o aluno daqui de Teresina, no Piauí, ele tem oportunidade. Chega lá, Marcos. Fale, professor. A gente tem a especialização no Departamento de Engenharia Elétrica em automação industrial, já está na segunda turma. Fora a Universidade Federal, a gente tem uma especialização numa faculdade particular aqui de Teresina, que está formando uma turma agora em energias renováveis, que é a especialização pioneira nessa área, né? E a gente precisa de mais. E a nível de mestrado, nós temos o primeiro mestrado em engenharia elétrica do Piauí lá no departamento. Já está indo agora para a terceira seleção. Então é também a qualificação dos recursos humanos, até porque quando você vai fazer um concurso para docente, como o professor Abreu colocou, dificilmente você consegue entrar só com graduação. Então você precisa ali pelo menos ter uma especialização, um mestrado. Você tem uma ideia, no nosso último concurso, começou exigindo doutorado, não apareceu ninguém, baixou para mestre, e aí se não aparecer vai baixando. Essa qualificação, a qualificação dos recursos humanos é extremamente importante. E que bom, né, que o nosso jovem não precisa mais sair, nem quer, por conta das oportunidades no Estado, né? Se você conversar com professores mais veteranos da Universidade Federal, do Instituto Federal, você vai ver que boa parte deles cursou mestrado ou no Pernambuco, ou em Salvador, ou em São Paulo, então no Ceará. Então fazer hoje um mestrado na nossa terra
é assim um diferencial. Que bacana, viu? Tá aqui o Kleber, né? Que não deixa a gente mentir, né, Kleber? Que o Ceará é um estado maravilhoso também, mas nessa área, na área que você escolheu, você acha que o Piauí realmente é o lugar, não é isso, Kleber? Aqui em Teresina, o suporte para quem é de fora é realmente espetacular. Lá, por exemplo, se eu fosse para Fortaleza, em questão de custo de vida, em questão de deslocamento, seria muito complicado. E aqui eu tenho a residência, a questão econômica pesa muito nesse caso para mim. Pesa bastante, né? E a residência dentro da UFP, em frente ao Centro de Tecnologia, e com todo o suporte de alimentação e com ótimos professores e com grupos, com grupos como o PET e várias outras oportunidades que aparecem. Tá ótimo. Que bacana, viu? Que bacana. E isso, acredito que, voltando talvez à questão do perfil do estudante de engenharia elétrica, é interessante a gente acrescentar que é necessário que a gente sempre esteja atento realmente a todas as oportunidades que aparecem. A graduação, ela é essencial, mas você não pode ficar só na graduação. Um profissional para o mercado, ele precisa estar com toda uma multidisciplinaridade, com a questão de línguas, questão de todos os cursos que aparecem, que às vezes não são ofertados dentro da grade normal. E aí existem possibilidades com grupos que fazem isso, como o PET, ou então como em outros momentos, você tem que estar pegando essas oportunidades para se tornar o melhor profissional possível. Acredito que aproveitar a oportunidade seja também parte essencial do perfil de um futuro bom engenheiro. Que bacana, Kleber e o Rafael. Também eu concordo com ele, né? Inclusive o CREA-JUN ele também me proporciona isso, né? Porque um dos principais objetivos, né, deles é justamente aproximar o futuro profissional no mercado de trabalho, entidades de classe e os conselhos regionais de engenharia e agronomia, que são os CREAs. Formar a liderança, né? Porque é fundamental, porque o engenheiro ele tem que saber ser líder, porque ele vai trabalhar ali com uma equipe, né? E também ajudar na formação do profissional, realizando os eventos, os encontros estaduais que a gente realiza todos os anos, a feira na praça, que a gente apresenta a gente faz assim, apresenta as engenharias para os alunos. Para os alunos terem esse contato e realmente saberem, né? Isso, fora as palestras e as visitas técnicas que a gente faz. Que fazem, muito bacana, Rafael. Então, agora, para encerrar, eu gostaria que cada um de vocês se dirigisse ao nosso público e para essa jovem que está pensando em fazer engenharia elétrica, então, o que vocês diriam para essas pessoas aí? Façam. Vai lá, Rafael. Assim, a primeira coisa é você ter afinidade com a área, nunca visar assim, o dinheiro. O dinheiro sempre é bom, né? Mas gente, isso é importante. Sempre vai vir, mas assim, sempre se preocupar com a formação profissional, porque aí você se preocupando com a formação profissional, as coisas virão para você naturalmente, entendeu? Okay. E sempre ter esse cuidado de criar também relações network, né? Ok. Que é fundamental também para um papel do engenheiro. Bacana. Agora, Kleber. Então, se você tem afinidade com engenharia elétrica, se você quer ser um engenheiro, se você gosta de resolver problemas, só vem. Seja bem-vindo que normalmente você vai encontrar todo o suporte. O pessoal das engenharias, pelo menos eu tive isso na minha turma e com as turmas que vieram um pouco antes e um pouco depois, são muito receptivas. Eu achei, pessoalmente, um ambiente muito acolhedor. Então, aproveite as oportunidades. Se for para a UFP, o PET vai estar lá para lhe dar todo o suporte e eu, pessoalmente, vou estar lá para dar as boas-vindas. Então, é só correr, estudar e vem ser feliz na elétrica. Legal, Kleber. Agora vamos lá, professor Lira. Bom, só lembrar que segunda-feira começa o período 2018.1 na Universidade Federal. Então, lembrado, desejar boas-vindas a todos os alunos de todos os cursos da Universidade Federal, em especial os alunos de engenharia elétrica, aqueles que estiverem entrando no curso. Temos um encontro marcado, você professor desses meninos, então segunda-feira às 16 horas, sala 582, bloco de engenharia elétrica, a gente tem um encontro na disciplina de engenharia ética e sociedade. Desejar, assim, as boas-vindas a esses alunos que muito chegam cheio de esperança, cheio de sonhos, e cabe a gente, né, professor, saber dar um direcionamento também a esses meninos, porque eles chegam, se a gente
não souber lidar, às vezes a gente contribui também para a evasão. Então a gente tem que receber bem. Acolher Isso bem, os meninos do bacana. CEA, do PET fazem bem e os nossos docentes também. E no mais é parabenizar Muito pelo obrigada. programa, espaço riquíssimo aí. Adorei participar e poder bom, colaborar professor. também com essa discussão. Que bom, professor Lira. Opa, professor Abreu. Professor Abreu. Assim, eu fechar, assim, o que me motivou a fazer elétrica. É isso, por isso que eu quero deixar isso para os alunos. É que eu sempre busquei uma área que a gente poderia transformar o mundo. E a engenharia, ela tem essa capacidade. A engenharia, ela dá essa possibilidade de você pegar meios, pessoas, processos e, com a gestão de projetos, a gente conseguir transformar a realidade. Então, a questão de você levar energia a alguém que não tem energia, dar acesso à tecnologia a alguém, então dá a possibilidade de estudar, dá a possibilidade de crescer economicamente. Então, a nossa engenharia elétrica, ela é belíssima por causa disso. Então, eu estou muito realizado por poder transformar o mundo e, como docente, poder transformar o mundo de cada um dos meus alunos. Então, a nossa ação como docente, ela é maravilhosa em função disso. E na engenharia, aí é uma combinação Ele permite perfeita. isso, né? Esse lado social, que Exatamente. bacana, professor É uma Abreu. área excelente. Então, acho que dá tempo, um minutinho aqui para vocês comentarem isso. Vocês já se voltaram para essa questão, para o lado social, que a profissão de vocês vai proporcionar, que o curso de vocês pode proporcionar? Já, Rafael? Sim. Eu tive a oportunidade de participar com o professor Lira de um programa junto ao Grupo Piauí Solar, e que foi a instalação do painel fotovoltaico lá no Abrigo São Lucas. Que bacana. E a felicidade de você estar ajudando o pessoal, de você estar usando a sua profissão, os conhecimentos que você vem adquirindo na universidade para fazer uma boa ação, isso é Bacana. isso é muito recompensador. Mostra que você realmente consegue mudar o mundo, é realmente isso. E essa proximidade com os professores é realmente muito necessária. Quando eu vim para cá, eu não tinha, na verdade, como eu viver aqui, porque a residência tem um tempo de de seleção, permanência, né? não, de seleção antes de sim, entrar. antes de entrar. E eu só consegui vir porque duas professoras minhas maravilhosas, Dani Miches, e várias outras pessoas me deram suporte, me ajudaram, os meus irmãos da Ordem Demolei, os meus tios. Eu fui apoiado muito por muitas pessoas incríveis. Motivado, que Sim, bacana. então os professores da gente e justamente esse networking que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida acadêmica são importantíssimos. Você realmente se sente na necessidade de usar aquilo que você está aprendendo para transformar o mundo. É isso, né, Rafael? Rapidinho, o Edvan já mandou encerrar, mas fala, Rafael, rapidinho. Sim, né? Só para concluir, que é bastante importante essa relação de você estar fazendo esses projetos, porque assim, a vida acadêmica não é só ali estudo, você tem que saber assim, equilibrar o lado pessoal, o lado profissional e o acadêmico, né? Ok. Tudo em excesso, você acaba... Tem que ter um equilíbrio, Tem que ter né, equilíbrio. Rafael? Bacana. Gente, eu queria agradecer a participação de todos vocês. Foi uma honra e um prazer muito grande. Muito Prazer obrigada. Prazer todo nosso. Tá bom? E até a Obrigado. próxima vez. E sucesso aí na profissão, vocês nessa nobre missão. Parabéns, professores. Foi uma honra, mais uma vez. Muito obrigada. E a gente espera que você tenha gostado. Lembrando que esse programa reprisa aos sábados, às 4h10 da tarde. Continue com a nossa programação. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Na próxima sexta-feira, o Estúdio Interativo está de volta.